E assim, me corrige se estiver errado, mas quando você vai para a área de licitações, a gente não está falando somente de órgão público em si, né? Tem muitas instituições do terceiro setor ou empresas investidas do próprio governo que tem que seguir mais ou menos o mesmo rito. Como é que funciona? Você sabe um pouco contextualizar sobre isso? Nós trabalhamos mais com a administração pública. Legal, tá? com o governo mesmo. Com o governo mesmo. Entendi. A nossa área de atuação são os processos licitatórios. Legal. A análise do edital, a sessão pública, a fase de lance. Então a gente trabalha diretamente com a administração pública. Legal. E é muito mais vantajoso para a empresa contar com a consultoria, especialmente na fase inicial, né? Que ela ainda não entende, não compreende os ritos processuais, que não sabe os detalhes. Às vezes uma palavra no edital já pode causar uma confusão, né? E também ter acesso a essas plataformas que são requeridas também é algo bastante complexo para quem não está acostumado, né? Então faz todo sentido ter essa performance inicial contando com o apoio de uma assessoria. Perfeito. O que acontece quando a empresa tenta fazer esse processo internamente sem ter o conhecimento necessário, sem ter a experiência necessária? Uhum. Ela acaba tendo erros durante o processo. Então, a falta de apresentação de documentos durante a fase de habilitação. Então, assim, vamos falar um pouquinho do processo. Cadastramos a proposta da empresa no portal público, participamos da fase de lance e tivemos o melhor preço ofertado durante a fase de lance. Após essa fase, abre a parte de documentação, ou seja, o pregoeiro, que é o responsável por aquele processo, ele vai exigir da empresa os documentos que estão no edital: qualificação jurídica, qualificação fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. Então ele pede toda a documentação da empresa e ela faz um upload dessa documentação no portal. Normalmente, quando a pessoa está tentando inicialmente entrar nesse mercado, é aí que existem as grandes falhas. Esquece de anexar um determinado documento porque não conseguiu fazer a leitura correta do edital e acaba sendo desclassificado pela falta de documentação. Então, você vê como é sério, Léo. Ela participou de uma licitação, ela ofertou um produto que se adequava ao que era exigido em edital, ela teve a melhor oferta, mas perdeu porque faltou algum documento para confirmar a qualificação técnica dela. Então, assim, isso é muito comum de acontecer. Então, é uma leitura do edital minuciosa, é uma leitura que você precisa ter conhecimento para não deixar acontecer isso, porque é uma falha muito prejudicial para a empresa. Perde a oportunidade de fechar o negócio, né? Perfeito. E isso mostra que o processo público é sério, né? Traz segurança para aquele empresário que fala que está pensando em seguir. Traz segurança porque ele sabe que um concorrente dele, se não estiver preparado, vai perder. E traz segurança também para ele quando tem uma governança já instalada na empresa, né? A gente fala muito sobre governança nas companhias, nas corporações. Então, dentro das certidões que eu imagino que você tem que tirar, se o sujeito tiver com pendências lá na área trabalhista, na área tributária, não vai sair alguma certidão, não vai ficar impedido de participar. Então, assim, o sujeito que quer trabalhar com um órgão público, naturalmente ele tem que ter um nível de governança elevado, né? Perfeito. Ele precisa ter a empresa devidamente regular, com os impostos realmente pagos em dia para poder participar do processo licitatório.
você tinha comentado que às vezes é uma dúvida que as empresas têm quanto ao não recebimento daquela licitação que ele participou, venceu e executou o serviço ou entregou o produto e equipamento. Isso. Às vezes o que ocorre, Léo, e isso é muito comum. Às vezes existe uma retenção desse pagamento, mas que não é feita pelo órgão simplesmente por vontade do órgão, e sim porque a empresa, no meio do caminho entre a assinatura contratual, entre a entrega do produto e o efetivo recebimento pela administração pública, perdeu algum documento, perdeu alguma certidão, deixou de recolher algum imposto. Então o que acontece? Na hora que vai efetuar, quando a administração pública vai efetuar o pagamento para a empresa, ela faz uma consulta no portal para ver se toda a documentação habilitatória está renovada e está no prazo de validade. Se algum documento no portal não estiver válido, ela retém. Então ela congela o pagamento até a regularização desse documento. Entendi. Legal, é bem complexo, mas é bem sério. Então isso é um ponto importante a ser levado em consideração pelos empresários, que muitas vezes está sofrendo ali na hora de conquistar um cliente, precisa ampliar a geração de receita. Ele pode ir para essa área, mas ele tem que estar preparado, né?